Olá, vamos falar um pouco sobre os equipamentos da linha Epson Workforce da família 5000. Pode ser a família Workforce M, que é de monocromático, ou Workforce WF-C, que é da família colorida. Este treinamento técnico é o mesmo que pode ser aplicado para a linha WF-C 5290, que é o equipamento somente de impressão, para WF Pro C579R, a WF M5399 e a multifuncional monocromática WF M5899. Os métodos de funcionamento dos dois equipamentos são os mesmos. Relacionado a bolsas de tinta, que são os bags, relacionado à limpeza automática dos equipamentos também. Esse tipo de equipamento, jato de tinta, ele tem a capacidade e está eleito como equipamentos multifuncionais ou impressoras que têm um apelo de sustentabilidade. Ele tem um consumo de material sólido muito menor que o equipamento a laser. Aqui nós temos um breve gráfico de um equipamento produzindo, só que um equipamento A3, produzindo resíduos referente a dois outros concorrentes que produzem os resíduos também, só que máquinas a laser. Na visão geral do produto, são equipamentos de alta capacidade e compactos, processamento de alta velocidade e o tempo de inatividade reduzido por alta confiabilidade. Tem uma interface amigável e tem uma questão que a gente chama de NVT. Ela mantém a qualidade estável das impressões automaticamente, sempre fazendo a verificação dos microinjetores, que é o NVT, Nose Verification Tecnologia. É uma tecnologia que ela tende a compensar quando ocorrer uma falha de bico injetor, não havendo a necessidade do usuário realizar procedimento algum no equipamento. O equipamento mesmo, por si só, ele já faz esse controle. Aqui nós temos um pouco falando do teclado do equipamento, das versões anteriores, né? E hoje, como que ele está. Esse painel hoje, ele já está bem mais interativo, totalmente fácil e amigável. E a cor dele, preta, que é atrás e embaixo, hoje já tem painéis na cor branca também. Os botões ficaram bem maiores, né? E quando, mesmo com o painel apagado, quando o equipamento começa a receber ou chegar uma impressão, um fax, ele começa a piscar que está recebendo o fax, ou se tiver uma impressão chegando, ele começa a piscar também. As especificações do produto. Inicialmente, ele tem a capacidade das máquinas coloridas de trabalhar com bags de tinta, aonde o bag de tinta preto ele tem uma capacidade extra de até 10.000 páginas, então perceba na imagem que ele é um bag bem maior, mais largo, e os bags coloridos têm a capacidade de 5.000 cada um. Não é que essa tinta eu consigo colocar cor para 10.000, somente o preto que tem a capacidade de atingir 10.000 páginas. A validade dos bags de tinta, após a sua produção, ele tem uma validade de 5 anos. E após instalado no equipamento, a durabilidade dele é 2 anos. A caixa de manutenção, eu trouxe o modelo de uma delas. A caixa de manutenção também, ela contém um chip e aqui tem o código. Nos bags de tinta também, ele tem guias que impossibilitam você de colocar um bag errado, e tem um chip também que ele faz o controle. Alguns detalhes importantes referentes aos consumíveis dela, que quando o equipamento vem novo, ele vem com uma carga inicial dos bags, né? Então são bags que, se você validar, ele tem somente meia carga, ou seja, ele não é totalmente, ele não tem a bolsa aqui dentro, tá? Ele só tem metade, o restante ele é amassado. E cada bag inicial ele tem a durabilidade de uma média de umas... É para encher a máquina de tinta, para carregar a circulação interna de tinta.
E assim também como tem a caixa de manutenção. Inicialmente, a caixa de manutenção vai ter uma durabilidade de uma média de umas 12 a 15 mil páginas. A durabilidade da caixa de manutenção não é 50, 70 mil inicial. Então, inicialmente ela vai chegar na média de umas 15 mil e depois, depende do uso do equipamento, a quantidade de limpezas, ela pode chegar de 50 a 70 mil páginas cada caixa de manutenção. Essa caixa de manutenção pode ser realizada a manutenção pelo próprio usuário, não há necessidade de técnico para fazer isso. Ele abre o compartimento, substitui, coloca. Como ele tem um chip, ele já reconhece que a caixa foi substituída. Aqui ele traz as referências, ou seja, não adianta eu pegar um bag de tinta que foi feito no Japão, que não vai funcionar. Nós temos um para o mercado latino, então aqui traz a capacidade. Então, por exemplo, for um bag de alta capacidade, que é o de 10 mil, preto, o código R04X. Se for o de 5 mil, R04L. Porém, essa informação é muito importante, principalmente quando for baixar uma atualização, fazer uma correção do equipamento. Então, existe sempre que for fazer o modo de manutenção, validar se o mesmo está atendendo o mercado latino. Por que a gente comenta da questão do latim? Esse programa aqui, a JUICE Program, ele é responsável para fazer as calibrações do equipamento, procedimentos pós-manutenção ou pré-manutenção. Então, é necessário que você, quando for fazer o download, selecione o modelo de equipamento. Então, se eu for pegar uma Workforce, eu tenho aqui WFC 5790 e 5790. Porém, embora a grafia esteja escrita errada, light, a gente tem que baixar o latim. Então, toda vez que for fazer a manutenção, a gente tem que se preocupar com isso. Nesse meu caso aqui, eu selecionei, clico em executar. Este aqui eu entro somente com usuário e senha. Porém, uma vez que eu fiz o download da ferramenta, eu posso simplesmente fazer ele como offline. Então eu tenho alguns modos aqui, eu tenho uma sala somente disso que eu vou compartilhar no final como realizo o procedimento. Só funciona via porta USB. Então seria isso aqui. E aqui é um procedimento onde eu seleciono o que eu vou fazer. Por exemplo, se eu for trocar uma placa principal, eu vou reinstalar, substituir, o que eu vou fazer? Ou a placa deu erro. Se eu for somente reinstalar, clico aqui, clico em OK e ela te traz os procedimentos para isso. E isso é muito importante, que eu possa atualizar também o firmware, então sempre eu vou baixar a ferramenta para correção e usando o latim. Qualquer outra que eu faça uma atualização e não seja latim, vai dar erro nos bags de tinta. Falando um pouco das características do equipamento, aqui traz algumas medidas de papel, gramatura de papel. Então, podemos afirmar que esse equipamento ele sai de papel plano de 64 e ele chega até no Carbon Card 2 até 256. Porém, percebemos que ela tem vários, o Carbon Board 2, 1, o reciclado, o foto. Então, é bom sempre validar o tipo do papel com a gramatura. Eu não estou falando nem de formato A4, formato letter, LIGO e assim por diante. Eu estou falando que é o tipo do papel. Vamos lá. E aqui também aonde que ela traciona o papel. Então, Reader ASF. Quando a gente trabalha com máquinas a laser, nós temos aquela bandeja manual. Esse equipamento, o ASF, refere-se à bandeja manual. Gaveta, os cassetes comum, que fica embaixo da máquina, e os opcionais também. Percebam que alguns opcionais, na gaveta opcional, embora tracione no cassete, não traciona na bandeja opcional.
Estrutura do mecanismo. A estrutura do mecanismo refere-se às partes da máquina. Vamos comentar algumas aqui somente. Como eu comentei, ASF significa que é a alimentação manual do equipamento. Esse seria aquele antigo nosso bypass nos equipamentos. Então ele é composto por um motor, tá? Ele tem um motor somente para essa unidade, e o equipamento realmente ele tem motores para todas as demais. Em equipamentos jato de tinta, antigamente eles tinham um único motor para fazer o funcionamento da máquina inteira. Hoje em dia não, ele tem outros motores também localizados dentro do equipamento. E essa unidade aqui, que é o IS, ele é composto por um motor, mas o que ele traz de benefícios para o equipamento? Toda vez que a cabeça de impressão entra em repouso, ou seja, que ela não está operando, ela se desloca para essa unidade e ela tem um sistema de sucção da tinta. Então, o equipamento, ele vem com a tinta ela para a posição aqui em cima dessa gradezinha e ele faz a sucção a cada instante. Então esse tempo aqui, à medida que a máquina está ociosa, ela starta e ela faz uma sucção aqui em cima. Então ela vai sempre estar sugando a tinta aqui em cima, fazendo com que o nosso equipamento ele mantenha a circulação de tinta desde dos bags de tinta, pelas mangueiras, cabeça de pressão e joga para a caixa de manutenção. Essa unidade é a responsável para que a máquina não seque a tinta. Tendo essa unidade em funcionamento, como ela vai estar sempre atuando, a máquina pode ficar ligada por um longo período sem que a tinta resseque no equipamento. Mas ela sempre vai fazer a sucção dessa tinta. Então essa unidade S, ela já é responsável para que não ocorra o que acontecia nos equipamentos jato de tinta anteriormente, onde ressecava a tinta neste equipamento. Ou seja, a máquina ficava sem produzir por um período, quando você ia botar em funcionamento a tinta estava seca, independente dela ficava desligada ou não. Única necessidade que tem é que o equipamento sempre fique ligado. Caso eu venha armazenar o equipamento por um longo período, eu posso fazer o expurgo da tinta. Aí existe um procedimento para eu esgotar a tinta da cabeça de pressão, das mangueiras e manter o equipamento desligado por um bom período. A estrutura do equipamento, isso aqui é visualizando ele na parte traseira, onde cada um desses aqui são 4 unidades iguais a essa, que tem um sensor de término de tinta. Então ela identifica que a tinta acabou e vai pedir a substituição. Em cada uma das unidades ela tem um buffer de tinta, ou seja, ela esgota a tinta do bag de tinta, mas internamente ela tem tinta ainda. Para quê? Se porventura eu demoro a trocar, ela tem uma quantidade de tinta que possibilita a máquina ficar fazendo a limpeza automática da cabeça, ou seja, ela vai possibilitar que essa unidade permaneça operacional, embora o equipamento não esteja imprimindo, e ele permite você fazer evitar com que seque a tinta dentro do equipamento. Aqui também, dentro do equipamento, ele vai ter um feltro, e nesse feltro ele tem uma unidade de sensores, onde eles vão validar se vaza ou não. Isso evita com que a máquina tenha vazamento de tinta, principalmente porque essa localidade aqui atrás tem a caixa de manutenção e ela vai evitar com que a máquina continue vazando tinta. E se umedecer os feltros que tem aqui, ele vai detectar pelos sensores que estão aqui e vai abrir, gerando um código de erro no equipamento. Também ela tem um sensor que detecta a umidade do equipamento
que ela controla a umidade do equipamento. E aqui é um visual de como funciona a caixa de bag de tinta, aonde ela tem os diafragmas que estão no final da caixa. Essa parte frontal aqui é a unidade que entra a tinta no equipamento, ou seja, os bags entram por aqui. O bag está localizado e ele tem um sistema de sucção para cada cor. Ou seja, a tinta circula pelas mangueiras, entra na cabeça de impressão e fica armazenada aqui dentro. Aí quando a máquina está em funcionamento, os bags eles estão sempre bombeando tinta, a máquina está bombeando, ele tem o buffer aqui, que é o sistema de armazenamento de tinta, e esse bag sempre está circulando a tinta aqui. Quando acabar a tinta, ele permanece nos buffers, mas a máquina fica indicando falta de tinta. Porém, a circulação de tinta permanece ainda em razão dos bugs, ou seja, dos buffers. Ela não imprime, mas ela circula tinta dentro do equipamento. E é assim que funciona o sistema de fornecimento de tinta. É uma bombinha, uma solenoide, que ela fica pressionando e por sucção, o vácuo, ele faz com que a tinta circule dentro do equipamento. Aqui, mais uma vez, falando dos sensores, eu mostrei na imagem anterior os sensores que ficam na parte traseira da máquina. Porém, ele tem um sensor também de vazamento de tinta na parte frontal do equipamento, que é justamente esse aonde tem aqui a junção das mangueiras. Então ele tem um sensor nessa área que permite você cuidar se vazou tinta, tem um encaixe mal sucedido aqui na montagem, ele vaza a tinta, identifica no sensor e ele acusa também um sinal de erro. O código de erro, quando romper qualquer uma delas que detectar umidade por causa da tinta, ele vai 034841. É esse aqui. Este é o sensor. Eu não consigo visualizar o sensor aqui daqueles três juntinhos, porque tem a tampa aqui, ó, ela está embaixo dessa tampa metálica. Percebam que as mangueiras estão aqui e o sensor está localizado aqui. Bem nesse canto aqui vai ter o sensor de... Bem nesse canto vai ter o sensor de umidade. Sensor de umidade. A tampa metálica tem os sensores que também identificam vazamento de tinta, está embaixo da tampa. E na parte frontal, o sensor também. Na imagem do lado é possível visualizar os sensores agora. Os sensores com os feltros. Substitui inteiro, quando substituir. Pelo fato da máquina ter um sistema de abastecimento, visualização e controle, ela sempre vai estar validando os bico-injetores, qual o estado do bico-injetor. Então ela tem um sistema chamado NVT, que é de verificação dos bico-injetores, e por vibração ele vai validar se aquele bico-injetor está ou não ativo. Então, ele envia um sinal, ele tem um piezo, tem um atuador no equipamento, e pelo retorno, pela forma de onda que ele retorna, ele vai validar para você se o sensor está bom ou não. Então, de acordo com a curva de validação, ele ativa ou não aquele sensor. O que eu ativo ou não? Se ele tiver com entupido, ressecado ou qualquer outro problema, o que esteja impedindo, ele anula aquele bico injetor e passa a usar os bicos injetores vizinhos. Ele acaba compensando esses bicos injetores. Aqui nós temos algumas possibilidades, né? Seja, ele vai dar erro quando tiver uma bolha de ar, aumento da viscosidade da tinta ou algum objeto impedindo sua leitura. Vamos usar um termo, e vocês vão ver muito
essa palavra nos equipamentos da Epson, principalmente as gerações atuais, que é o Precision Core. Precision Core é uma tecnologia desenvolvida pela Epson mesmo, que ela falando de cabeças de impressão. Então aqui nós temos alguns modelos de cabeça de impressão, seja uma cabeça de impressão. Uma cabeça de impressão é usada muito na família da WF, os equipamentos que nós estamos vendo, e aqui como que é realmente cada uma das trilhas. É uma tecnologia micropeso, que é uma tecnologia registrada pela própria Epson. Aqui eu vou mostrar um rápido vídeo sobre o equipamento o funcionamento da cabeça de impressão. Nós vamos falar desde a cabeça de impressão do equipamento de impressão de alta velocidade até o sistema de impressão desses equipamentos que nós estamos vendo até agora. A gente chama de chips, né, de cabeça de impressão. Essa cabeça de impressão que a gente visualizou ali é de uma linha de impressoras da linha Label. E ela trabalha com impressão de equipamentos para etiquetas propriamente. Aqui já é um equipamento da linha Workforce também, movimentando. O sistema é igual, o sistema de cabeça de impressão desenvolvido pela Epson, ele tem essas tecnologias. Essa já é uma impressora de alta velocidade. A cabeça é fixa, diferente das cabeças de impressão que está vendo até agora nos equipamentos. Aqui já é uma linha de produção, aqui bem maior, mas a tecnologia Precision Core ele vai trazer isso para toda a linha da Epson. Então você vai ouvir muito falar dessa tecnologia de impressão. Nesse ponto a gente vai tratar sobre desmontagem do equipamento. Porém, a desmontagem não é simplesmente o técnico pegar uma ferramenta e começar a realizar a manutenção do equipamento e desmontagem sem um devido conhecimento. Então eu vou elencar alguns pontos para serem validados antes da desmontagem. O primeiro deles é o que eu vou desmontar. Então eu tenho que ter ciência do que eu vou desmontar. Porém, todo equipamento que eu for realizar uma desmontagem tem alguns procedimentos de segurança. O primeiro deles é descarga de energia. O que eu faço no meu equipamento? Eu removo o adaptador, o cabo que está alimentando o equipamento. Se o meu equipamento estiver ligado numa porta USB, eu removo o cabo USB. Se tiver num cabo de rede, eu removo. Removi todo tipo de conexões de equipamento, eu vou pressionar o botão liga do equipamento que está no painel, eu vou pressionar ele e manter ele pressionado. Alguns equipamentos, mesmo estando todo desconectado da energia, ela dá uma piscada na energia, ou seja, nesse momento ela descarregou totalmente a energia dela. Vou remover a caixa de manutenção, que é onde cai todo o resíduo de tinta do equipamento, para evitar mesmo que eu, na manutenção, tombe a máquina e essa tinta vaze ou na mesa do meu cliente ou até mesmo internamente no equipamento. Se ela vazar internamente no equipamento e tiver uma quantidade alta, essa tinta vai chegar nos sensores que detectam o vazamento e acusar o erro também. Faço a remoção dos bags de tinta, descarrego a tinta. Quando eu descarrego a tinta? Depende da manutenção que eu venha fazer. Se eu for realizar uma manutenção na cabeça de impressão, nas mangueiras, eu tenho que descarregar a tinta do equipamento. Desbloqueio a unidade CR. O que é a unidade CR? É a unidade onde fica a cabeça de impressão, que ela faz o movimento da esquerda para a direita para poder realizar a impressão. E, claro, local de aviso de desmontagem. Precaução de segurança. Leia e compreenda cuidadosamente as precauções. Então, tomei todas as ações, fiz todos os procedimentos e ele começa a indicar.
Então, ele já orienta também, não faça isso enquanto a fonte de alimentação ou outros dispositivos estiverem conectados. Então, como eu comentei, cabo de rede, cabo USB, remover. Quando desconectar o cabo de alimentação, a fonte de alimentação e a placa do circuito contém peças de alta tensão, por isso trabalhe com cautela. Trabalhe com óculos, até mesmo para evitar que, de repente, você fez a descarga de tinta, mas vai realizar um procedimento e espirra a tinta no olho. Não usar ar comprimido no equipamento. Ao desmontar e montar, certifique de usar luvas para evitar cortes em peças metálicas e principalmente para evitar de contaminação. Então, por exemplo, eu acabo contaminando com tinta e começo a espalhar tinta pela máquina toda. E, por conter microprocessadores, é interessante que eu valide uma pulseira ou um tapete antiestática também no equipamento. Descarga de energia. Após desligar o produto, a carga elétrica é acumulada em partes elétricas, que são os capacitores que tem no equipamento. Então, quando eu removi todos os cabos, pressionei o botão Start, ele vai estar apagado, ele pode ser que ele pisque. Fazendo isso, a máquina já descarrega toda a energia. Removo a caixa de manutenção, tirei a tampa traseira e removo a caixa de manutenção. E removo também os bags de tinta. Aqui um detalhe, se eu for transportar o equipamento, fiz uma troca técnica ou vou realizar um procedimento no equipamento que eu vou transportar ele e reter a tinta. É necessário que eu bloqueie, porque lembra que o buffer do equipamento ele contém tinta. Então, essa peça que acompanha o equipamento na instalação, é interessante que eu guarde isso aqui para que, se eu for transportar o equipamento sem os bags de tinta, eu faço uso dessa ferramenta aqui. Ela traz o código, mas cada equipamento que eu instalo, ele recebe um desse aqui. Então, vou transportar o equipamento sem o bag de tinta, eu retiro e coloco isso aqui dentro da caixa onde vai o bag e coloco na máquina. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de máquina colorida. Então, a colorida vai ter 4 bags. Já a máquina PB vai ter um único bag que pode ter uma capacidade de 40.000 páginas. Aí, claro, em proporção é maior o conjunto da caixa, porém, essa unidade aqui é a mesma. Essa imagem que eu estou mostrando, ela significa que quando eu for gerar uma manutenção, que eu preciso expurgar a tinta do equipamento, esgotar toda a tinta, ele tem uma funcionalidade que eu tenho que abrir a tampa da caixa de manutenção. Então, eu vou chegar na caixa de manutenção, abrir a tampa e eu tenho que indicar, eu vou inibir este sensor que tem em cima da caixa de tinta, ou seja, eu abri a caixa de tinta e vou aqui nele e vou habilitar. Nesta imagem ele tem aqui um durex que está ativando o sensorzinho que está bem aqui na ponta. Fazendo isso, eu vou abrir as caixas de tinta, os bags de tinta aqui, para que o bag de tinta ele fique desconectado e quando eu for fazer o expurgo da tinta, ele expurgue somente a tinta que tem dentro das mangueiras, circulando nas mangueiras. O buffer vai esvaziar também, porém, os bags de tinta, ele não suga a tinta daqui. E por que eu tenho que inibir o sensor aqui? Porque toda vez que eu abrir a tampa, ele vai indicar a tampa aberta. Então, qual que é o procedimento? Liga a unidade principal, abra a alavanca do sensor, que é a tampinha, fixe uma fita, retire a bandeja da embalagem de tinta, é só pressionar porque ela desloca aqui. Executa a injeção de tinta no menu do programa do ajuste. Este menu do programa do ajuste é um programa que é feito de acordo com senha e liberação por parte do grupo.
Então, nós liberamos o software e o usuário pode fazer de modo offline. O que seria esse programa? Eu entrei no programa individual, particular, fui lá na parte de manutenção. Eu tenho limpeza de cabeça, inkjet, inkcharge, injetar a tinta da máquina ou abastecer de tinta a máquina. Então, clico no Ink Inject e vou realizar aqui. Ele aqui também, ele orienta, abra os cases de tinta, ou seja, abrindo a portinhola que tem na frente do equipamento onde estão os bags de tinta. Se eu não fizer isso, quando eu for expurgar a tinta do equipamento, ela vai sugar toda a tinta que tiver no bag. Então, ela já orienta. Quando a etapa 2 e 3 são invertidas, ocorre um erro de falta de tinta. Controle de sensor dentro da unidade principal e trabalho de ajuste não pode ser iniciado. Aí ele vai pedir para reiniciar, fazer todo o processo novamente. Então, sempre que for fazer, tenha certeza que o sensorzinho está ativado. No equipamento também ele tem o carrinho, onde ele desloca a cabeça de impressão. Essa unidade aqui, ela está propriamente digitar a cabeça de impressão. E quando eu desmonto a máquina, eu não tenho como movimentar essa unidade, ela fica travada, porque aqui embaixo é a unidade e essa é onde ela faz o expurgo da tinta. Dessa unidade aqui, ela vai para dentro da caixa de manutenção. Então é muito importante que essa unidade seja destravada, ou seja, vai ter uma engrenagem aqui nesta posição, eu fico girando o mecanismo e essa aleta branca vai ser possível validar que ela começa a baixar e quando ela chega na posição final, o carro aqui onde tem a cabeça de impressão pode ser movimentada. Não tem por que você desligar a máquina durante que está no movimento só para pegar o carro fora de posição. Então, desmonta toda, gira a engrenagem, o mecanismo volta, fica liberado. Ele traz uma orientação do alimentador, só para tomar cuidado para não fechar na sua mão, para não machucar a sua mão. E aonde tem a cabeça de impressão e o sistema de expurgo, aqui a unidade S, tem uma chapa aqui em cima e essa chapa é muito afiada. Então essa chapa ela está bem nesta posição aqui. Ó. Ele só pede para tomar cuidado para eu não me machucar. Agora vamos falar um pouco sobre a desmontagem do equipamento. Toda a sequência de desmontagem está contida no manual. Então eu vou mostrar 2 manuais de serviço e qual o procedimento para desmontar cada um deles. Bom, conhecendo o manual um pouco, este aqui é o manual da WFM 5799, 5298, mas ela pode ser aplicada para qualquer um dos equipamentos. Este manual está na linguagem PDF, então qualquer um dos pontos que eu clique aqui, eu consigo chegar na documentação que eu necessito. Por exemplo, desmontagem do equipamento. Eu tenho um fluxo, onde ele me orienta todos os processos, me traz a relação de ferramentas a serem usadas, me traz os procedimentos para desmontagem, cada um deles. E eu tenho um outro manual, que ele está em formato HTML, onde este manual, por exemplo, é da família C5810 ou 5890. Ele já traz um formato diferente do manual, porém, ele traz as mesmas formas de trabalho. Escolho o que eu vou realizar, qual é o fluxo, seleciono o modelo, e aqui ele me traz o fluxo do equipamento, orientações sobre procedimentos, já pede para iniciar a caixa de manutenção, então qual é o fluxo que eu tenho que realizar. Escolhendo uma das unidades que eu venho desmontar, vou seguindo aqui os tópicos de cada um deles
e validando cada uma dos cenários. Mas vamos tratar do PDF primeiro. Eu elejo uma unidade. Então, por exemplo, que seja a unidade de carro. É o item número 7. Então, eu escolhi aqui qual é a peça que eu quero desmontar, seleciono aqui, o manual traz os links e ele me traz. Eu quero tirar o motor, CR Unit, a unidade inteira, ou a driver. Eu vou tirar essa unidade CR Unit. Ele já está no guia B. O que significa isso? Tudo que tiver a letra B, eu vou realizar a desmontagem. Então, e ele já me traz aqui a questão de validem antes de fazer o procedimento. Inc Descarte, que é o descarregamento da caixa de manutenção do meu equipamento. Faço a descarga da tinta que está contida no manual. Cheguei na documentação, no ajuste programa, vou lá na parte de manutenção Ink Inject. Ele me traz aqui, é este procedimento que o manual recomenda que eu faça. Se eu não fizer isso aqui, eu posso ter problemas de vazamento de tinta dentro do equipamento. Ele me traz também como cuidado habilitar o sensor. Habilitando o sensor que tem aqui com a fita, eu já posso fazer o descarte. E percebam que aqui quando eu fiz, a tampa dos bags de manutenção está aberta. Então, continuando, eu preciso achar todos os itens da letra B. Primeiro passo, preparei, já deixei a máquina pronta. Lembrando sempre que quando eu for fazer isso, desconecto o cabo e removo, desligo a máquina, nenhum cabo, pressiono o botão de liga do equipamento, ele pode acender ou não. Aqui ele está me mostrando como eu faço e ele começa a desmontar. Eu quero tudo que tiver a letra B. Então, B1. 1, 2, 3, 4. Ele já pediu para tirar a caixa de manutenção, que nós já tiramos. Então, eu realizo tudo que tiver a letra B. Ele indica onde estão os parafusos, a tampinha que eu já tinha até tirado da caixa de manutenção. E vou realizar tudo que tem a letra B. Ele me traz um alerta dos conectores. Não precisa tirar todos os cabos, tira somente o que ele está indicando. E atenção para o conector, a posição dele, aberto e fechado. Fechado eu não consigo remover o cabo, aberto eu vou remover o cabo. Isso aqui é só deslocar para baixo que ele abre o conector. Abro a alimentação e vou tirando até acabar a letra B. B14, B15, ó, foi até o B15, ou seja, eu já removi a unidade que eu precisava. Agora começa no A16. Se eu tivesse algum item que eu estivesse tirando do A, eu continuaria aqui. O meu B já acabou, tá? Agora eu venho aqui e removi as unidades. Então, fiz a desmontagem do equipamento. Isso no manual da família, que é o manual em PDF. Na documentação atual, eu tenho também. Então, eu quero desarmar, vou escolher essa unidade aqui de tinta, seleciono qual dos guias que eu quero, se é o sensor de umidade ou não. Escolher uma aqui, pegar de temperatura. Ele também mostra o que eu devo fazer. Quando remover, aí claro, puxa, eu tenho uma dificuldade com o inglês, eu traduzo aqui. Como ele é HTML, ele já permite eu trabalhar de uma forma mais fácil. Então, quais são os pontos de verificação? Na etapa seguinte, é prender a alavanca. Então, ele mostra certinho todos os procedimentos. Ele é mais rico em informações do que a família anterior. Eu posso usar a documentação atual? Posso, não tem problema algum. O procedimento de desmontagem vai ser o mesmo.
Pode ser que eu chegue em um determinado momento e eu não tenha um item aqui. Aí eu valido a informação na documentação antiga, do modelo correto. Então aqui já está fazendo todos os processos de desmontagem. Aqui é só uma unidade, não tem o A, B, C junto aqui não. É só daquela unidade. 28 passos. Aí ele fala dos cabos também. Muita atenção aonde passam os cabos. Essa documentação, ele permite você verificar aqui onde estão os conectores ligados, principalmente as guias de passagem. Então, continua. E o sensor de umidade está no final aqui. E para frente, acabou. Essa parte da umidade já acabou. Então, com isso, a gente conseguiu validar aqui a questão de desmontagem. Aí fica a critério de cada um. Claro que procedimentos é bom validar os dois, mas segue uma das formas de documentação. Se você desmontar seguindo os passos que contém o manual, tu não vai desmontar a peça desnecessária e não correr o risco de danificar o equipamento ou até mesmo quebrar um determinado componente do mesmo. Segue a guia e aqui tem todos os procedimentos. Indique, né, a linha e quando ele mudar a cor é que acabou o procedimento. Vamos falar sobre um pouco de modo de serviço. O equipamento ele tem alguns modos que podem ser acessados pelos técnicos, onde o técnico pode fazer ajustes na unidade do ADF, que é o alimentador automático original. Ele permite imprimir uma folha de status detalhada, registro interno detalhado, ele pega um log, salva no pendrive, e debug. Os dados necessários para uma análise de problemas podem ser copiados para o USB. O tempo de processo de informação relacionada ao status de controle interno da impressora. Esse aqui normalmente você usa se tiver algum técnico que te orientou a fazer. E tem um debug reset, que ele dá um clear no equipamento também. Como entrar no modo de serviço? Aqui a gente oferece os dois equipamentos, WFC 5790 e o 52. Percebam que o painel das duas máquinas é diferente. Neste caso, pressione a tecla jogo da velha e eu ligar simultâneas, a máquina entra no modo de manutenção. Já no equipamento aqui, ele permite você pressionar a tecla OK e ligar a máquina, ela entra no modo de manutenção também. E aqui, para esse equipamento, ela traz um ID que ela vai pedir aqui no painel. No caso da família 57 e 52, 61544. Eu entrei no modo de manutenção. Esse aqui não adianta eu digitar no painel, eu tenho que seguir a sequência que está escrito aqui. Para mais crescente, eu vou pressionando o 2, ele vai indicando o numeral, e para decrescente, eu pressiono o botão, a tecla número 8. E quando eu alterar, pressiono 6, ele muda de janela. E aqui no final, o jogo da velha executa. Ele tem também no painel da máquina, up, 2, down, 8, shift, 6 e fim, jogo da velha. A mesma questão. A tecla do modo de suporte de serviço é exibida no painel LCD. Insira o ID 61544 usando o painel. E aqui embaixo ele tem também um reset. Notem que muitas vezes o reset e os códigos vão ser diferentes de acordo com o modelo do equipamento. E esse equipamento, a senha 7364, permite eu restaurar. Cometer algum erro, esqueci a senha, 7364. Se eu inserir usuário errado, ele vai acusar um erro, ou seja, a tela fica vermelha e a máquina reinicia. Errei a senha, vermelho e reinicio. E o modo de serviço eu vou encontrar de acordo com o meu modelo de equipamento. Então, por exemplo, o equipamento 5799,
Service Support, ele traz aqui a senha para isso. Ele te traz todo o procedimento para acessar o modo de serviço deste equipamento. Então, tudo que eu mostrei ali atrás, ele está aqui no manual. Já o equipamento da família nova, ele tem o print status também, e ele te traz o modo de serviço de uma forma diferenciada, ou seja, pela ferramenta Adjust Program. Ele traria desta forma para a gente. Então, o programa de ajuste. Vou selecionar o 5890. Eu venho aqui, notem que já é diferente essa parte. Então, vou procurar aqui, Print Status Mode System. Aí eu tenho aqui os modos normais ou Service Support Mode. Já é pela ferramenta de ajuste. Não vou encontrar esta ferramenta pelo painel da máquina. Aqui, ele traz o painel, depois que você entrar no modo de manutenção, qual o status dele, como eu vou realizar, e faço cada um deles. Novamente, falando do cassete, cuidado, sempre guardem essa ferramenta aqui. Vai transportar a máquina sem a caixa dos bags, sem o bag, propriamente dito, eu removo o bag e coloco aqui. Para quê? Para que eu evite com que a máquina vaze tinta. Claro, não tenho, vou transportar a máquina, deixá-la guardada. Aí eu entro no modo de serviço, nos programas de ajuste e esgota a tinta dela. Tirei o bag, esgota a tinta, não tem problema nenhum. Com isso, concluímos o treinamento na linha Epson. A linha Epson hoje ela vem para revolucionar o mercado de impressão, seja na linha Office ou seja na linha de produção. Nós temos equipamentos também a tinta que trabalham com quantidades maiores e velocidades maiores de impressão. Com isso, sabemos que essa tecnologia desenvolvida pela Epson, principalmente a Precision Core, principalmente pela unidade de descanso da cabeça de impressão, isso faz com que o equipamento permanecendo ligado, mesmo não estando imprimindo, a tinta vai estar sempre circulando dentro da cabeça, mangueira e bags de tinta, e evitando com que a máquina permaneça e resseque a tinta na cabeça de impressão sem estar em uso. Para isso, basta que o equipamento fique ligado. E, por ficar ligado, ela não vai ter um consumo de energia. Então, é um equipamento que tem um apelo de sustentabilidade mesmo. Agradeço a atenção de todos.